Ah, DJ, aqui não, mano. Aqui não. Vai, mas não volta. É esse você? É esse você? Vai, mas não volta? Eu volto, meu parceiro. Eu falei pra vocês que a gente voltava rapidão. Depois do intervalo diferenciado que vocês estão ligados, a gente já retorna nesse clima, nessa alegria. Porque, DJ Sancro, pensa, uma vida difícil é a dessa mina aí, que a gente vai chamar no nosso quadro Elas na Cena. A Carlinha é uma baita de uma artista goiana que circula aí por todo o Brasil e pelo mundo. E dessa vez ela está indo ser feliz lá em Paris. E a gente vai trocar ideia com ela. Aliás, eu não. A Gleide vai conversar com ela no nosso momento Elas na Cena. Chega com nós, Carla Mendes. Salve, salve, galera. Vem que vem. Se o hip hop tá na cena, a Gleide tá também. E hoje a gente tá aqui no Elas na Cena com a Carla Mendes. Mas eu queria que você iniciasse se apresentando. Quem é a Carla Mendes? Olá. Bom, Carla Mendes é uma artista goiana com mais de 20 anos de estrada. Iniciei dançando jazz quando eu tinha, não sei, 12 anos, 10 anos. E a partir dali encontrei que era o caminho que eu queria seguir. E depois cheguei no hip hop e pelo hip hop eu conheci o dancehall e foi onde eu me apaixonei, falei, uau, achei, me encontrei, minha metade está aqui. E então desde 2000, acho que por volta de 15 anos mais ou menos, eu venho pesquisando dancehall, tive a chance de ir na Jamaica, sentir de perto essa cultura e é isso, acho que deu para entender um pouco, né? Pra quem ainda não sabe o que é dancehall e pra quem não sabe que você tá assistindo aí de casa, a Carla Mendes, inclusive, é uma das minhas inspirações na dança, mas foi uma das pessoas aonde eu conheci o dancehall, que na época a gente também chamava de Raga Jam, que eu ainda não entendia muito esse movimento. Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo a gente o que é dancehall e como que você se interessou no dancehall. Ok. O dancehall é uma manifestação cultural jamaicana, que ela explode aí no mundo por volta dos anos 80. Bem após, né, a morte de Bob Marley, o dancehall, né, enquanto música, fica muito famoso, muito conhecido. Se a gente for pensar no nome na palavra, né, se a gente for traduzir a palavra, dancehall quer dizer pista de dança. Então, normalmente a gente fala, eu vou pro dancehall, né, vou dançar. Então, para a gente entender, né, a energia é uma festa. Dancehall é uma festa que, ao longo dos anos, acabou se tornando o nome desse novo estilo musical que ele surge por volta dos anos 70. E que ganha esse grande, né, boom dos anos 80, um pouco depois dos 80, mais ou menos 85, um pouco depois da morte do Bob Marley. Eu gosto muito de falar que, para a gente entender mais ou menos o que é o dancehall, a gente vai pensar no Brasil enquanto a cultura funk, né? Então, ela vai falar sobre a realidade da periferia, a realidade em todos os sentidos, né? Vai ter pessoas falando, manifestando, falando das condições que não estão legais, e vai ter pessoas falando muito mais de sexualidade, então é bem parecido com o funk, assim. E quando eu cheguei, na verdade, através dessa cultura, nessa cultura eu cheguei através de uma francesa, que foi com quem eu encontrei o dancehall, e que ela tinha uma marca. Então, ela usava do dancehall, mas ela tinha um método de ensino muito específico dela, que era muito coreografado. O dancehall, quando eu vou explicar enquanto dança, movimento, aí eu gosto de trazer o axé. Que aí é muito parecido com o axé, que tem a música, com os passinhos, a coreografia, que todo mundo dança junto. Então, ela vem trazendo uma forma diferente de dançar, não diferente a dança, mas uma forma diferente de ligar esses steps. E aí ela usou um nome chamado Raga Jam, que foi uma marca muito conhecida no mundo, que teve um braço muito grande, muito forte aqui no Brasil. E eu, juntamente com mais 3, 4 pessoas, nós começamos a abrir esse caminho aqui no Brasil. E depois a gente desvinculou da marca, e então eu segui só com o nome Dancehall. E é isso.
Você consegue, quando você começou a dançar, que você falou que conheceu a cultura hip hop, o hip hop, você consegue lembrar o que te fez interessar pela cultura hip hop e também o que te deixou mais instigada no dancehall? Olha, eu acho que em ambos, o que mais mexe sempre é a batida. Tanto é que quando a gente vai buscar um pouco sobre o dancehall, quando eu comecei a estudar mais teoria, né? Diz que o djembe, que é o tambor, né? Quando ele chega com os escravizados, a batida é para copiar a batida do seu coração. Então, a partir daí eu consegui entender por que eu me envolvi tanto. E, para mim, a minha maior identificação vem mesmo da batida. A música. É a música que me envolve, e aí eu transcendo, e eu vou para outro lugar, e eu já nem sei mais o que está acontecendo. Então, o meu primeiro fator que eu vou falar, antes de tudo, é a música. A música me move e me faz querer dançar. E pensando nessa batida que te move, ou nesse transcender, hoje eu sei que você tem outros tipos de projetos também. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto para quem se interessa pelo dancehall, se interessa pelo outra forma de transcender, que eu acho que acredito que é melhor você explicar um pouquinho desse projeto. Então, bom, tem muitos anos, né, que eu estou envolvida nesse movimento da dança. E eu acho que o movimento, ele nunca é movimento por movimento, né? Tem muitas coisas arraigadas e, para mim, a dança, ela é muito ancestral, ritualística, né? Se a gente for buscar de onde todas essas danças afrodiaspóricas vêm, são danças ritualísticas, são danças sagradas, são danças em conexão com o divino, ou para pedir chuva, ou para agradecer a chuva. Então, tem sempre uma relação ritualística com o movimento. E isso sempre foi muito forte em mim. E agora, nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, que eu acho que quando todo mundo se olhou e se entendeu, eu comecei a fazer essa busca profunda de movimentar, mas com um lugar mais consciente e mais ancestral. Aí também passei por uma formação de yoga, então eu comecei a ligar um pouco mais o movimento numa busca de autoconhecimento. E junto com isso, eu trouxe as fases da Lua, que acredito que é uma força muito linda, muito potente, e que a gente se desconectou, né, devido a tudo que a gente viveu, todo o processo de colonização. E a Lua, ela rege tudo que é água, então todos nós somos regidos por água, e enquanto mulher, ainda mais, porque toda mulher tem a sua Lua interna. Inclusive, o calendário, né, ele é feito por mulheres, em Kemetic, muitos e muitos anos antes da Era Comum. Então, a minha busca é que o movimento, a gente possa trazer essa reconexão com uma tecnologia ancestral que é muito potente e que, infelizmente, está sendo desligada. E pensando, inclusive, na sua camiseta artista, eu conheço um pouquinho dessa trajetória e eu sei que você está levando a artista que você é para outros lugares, não só aqui em Goiânia, mas inclusive para a França. Eu queria que você falasse como que é para você ser artista e como que é levar a arte para outros lugares. Bom, ser artista, eu acho que é uma missão, um chamado que é um pouco difícil dizer não para ele, mas bem desafiador. Mas acredito que é onde eu me completo, assim, a minha plenitude vem de poder ser artista, fazer arte, viver arte, sentir arte. E como eu trabalhei muito tempo com a francesa, né, como eu falei no início, eu tive muito esse contato com outros países, inclusive com a França. Então, consegui, através da minha arte, conhecer o mundo. Todos os lugares que eu visitei, eu acho que talvez eu não tenha sido com a dança, mas todos os países, né, toda vez que eu cruzei as grandes águas, eu estava indo dançar. E agora, recentemente, eu fui contemplada num projeto da Funarte, né, do Ministério da Cultura, e eu estou indo levar esse novo conceito que eu chamo de projeto de ciclicidade, onde eu abarco tudo, né, todas essas questões que eu falei anteriormente. E eu estou levando para a França, estou retornando para a França, depois de 6 anos sem estar lá, estou retornando. E retornando com um conceito ancestral, estou muito feliz por isso. E é isso. E para as pessoas que ainda não te conhecem, quiser acompanhar melhor o seu trabalho, o projeto Ciclicidade, para você deixar as suas redes sociais para a gente te seguir e te acompanhar melhor.
Ok. Bom, quem que tiver interesse em descobrir essa jornada, eu gosto de chamar de jornada, meu Instagram é Carla Mendes, Carla com K, a gente pode deixar embaixo, né? E também vou deixar meu e-mail, quem tiver saber mais informações, e eu proponho sempre encontros online. Então, no final de julho, início de agosto, eu vou estar fazendo mais uma proposição, né, para um curso online. Então, a gente pode abarcar aí todo mundo de todo o Brasil. E em Goiânia, eu volto da França, eu estou embarcando semana que vem, vou passar um mês em Paris, fazendo essa troca em um estúdio, né, de danças urbanas e danças, todas as danças diaspóricas tem nesse estúdio. Então, eu vou estar fazendo um mês eu vou estar dando aula e também fazendo aula, então vou fazer esse intercâmbio. E no meu retorno, eu vou estar fazendo um encontro aqui, uma jornada ciclicidade aqui em Goiânia. Então, quem quiser saber mais, fiquem atentos às redes sociais, que lá vai ter todas as informações. Então, você que quer saber mais do trabalho da Carla Mendes, artista, segue ela nas redes sociais para a gente continuar acompanhando o trabalho do Elas na Cena. E esse foi mais um quadro para você e até mais. Meu parça, já voltamos depois desse bate-papo, dessa troca de ideia aí da Gleide com a Carlinha, a Carla Mendes. E muita luz, muita paz, sucesso e voa, menina, voa, o céu é o limite. É isso que eu desejo. Tenho certeza que aqueles que gostam de você também querem sempre o seu progresso, e pode ter certeza que aqui é isso que nós queremos. DJ Sanco, próximo bloco tem Marechal, diretamente do RJ, aqui no Hip Hop Cena. Só que eu vou chamar o lançamento do dia hoje, com a participação aí do meu parceiro Calango Graus, o bonde do Guanabara. O nome do som é Rolê Continua. Os caras falaram assim, mas parou de cantar? Eu falei, não. Nós volta, mas continua o corre. O rolê continua. Quem que canta? Mano CDJ. Esse que vos fala, então, com muita alegria, muita honra, eu quero chamar vocês para acompanhar em primeira mão esse videoclipe aí. O rolê continua, lançamento do dia, CDJ, vai! Sou pelo hip hop que leva a consciência, que não importa a plateia, propaga sua influência. Com style original detona, racha o coco, dispara um arsenal de ideia, deixa o povo louco. Me movimento nessa cena, o certo é meu lema. Canta a realidade, esse é o esquema. Tema, sistema, rapzinho até o fim. Simples assim, é nós por nós, parceirinho, vem. O verso faz a linha de frente, de forma coerente, engatilhando a mente. Várias letras no peito, munição eficaz. Não pago de crime, demorou, tô na paz. Diferente do tipo que pisa e fica pra trás. Ostenta de malandro, mas não tem proceder. Vira e mexe é tirado, se pá de rolê. Ostentadidão pra quê? Se ostentação de verdade é viver. Poderia parar, mas o rolê continua. Porque nós sabe quem é por nós nessa rua. Quem é pelo progresso jamais recua. E é por esses aí que nós atua. Poderia parar, mas o rolê continua. Porque nós sabe quem é por nós nessa rua. Quem é pelo progresso jamais recua. E é por esses aí que nós atua. De black cresceu, evoluiu no caminho, não se perdeu, não desistiu. Em meio às pancadas persistiu, várias portas fechadas, mas outras se abriu. Ouvindo vários não perseverando pelo sim, prostrado no chão, mas não era o fim. Se espelhando em Abel nessa terra de Caim, se frustrando com os homens de coração ruim. Moleque novão, inexperiente, acorda tiozão. O mundo é bem diferente e
mente. Filho, sede prudente como a serpente. Simples no rolê como a bomba. Simplicidade pra maldade é uma bomba. A bondade do palhaço, o bico até zomba. Esse tipo aí perde o compasso quando pá nos tromba. Poderia parar, mas o rolê continua. Porque nós sabe quem é por nós nessa rua. Quem é pelo progresso jamais recua. E é por esses aí que nós atuamos.